aqui curiosos a respeito do tema aproveitamento integral dos alimentos. E hoje nós vamos falar do aproveitamento integral de um alimento que está presente na casa praticamente da maioria dos brasileiros, que é a nossa abóbora. Meu nome é Clarice, eu sou turismóloga, nutricionista, e hoje eu vou mostrar para vocês o quanto a abóbora ela pode ser versátil na sua cozinha para a preparação de diversas receitas, tanto doce quanto salgadas. Mas primeiro, vocês devem entender o que significa esse aproveitamento integral. Aproveitamento integral é quando você pega um alimento, a abóbora, por exemplo, que nós vamos citar hoje, e começa a utilizar esse alimento, não só aquela parte que é comumente utilizada, como por exemplo a polpa da abóbora que nós temos aqui, mas também as outras partes que geralmente são descartadas, que nós temos no caso a casca da abóbora e nós temos também a semente da abóbora. Então, a partir do momento que você pega um alimento e utiliza, além da parte que é comumente utilizada, no caso a polpa, e também aquelas outras partes que geralmente são descartadas, você está fazendo um aproveitamento integral desse alimento, você está aproveitando ele como um todo. E por que eu quis falar sobre isso com vocês, sobre esse aproveitamento integral, e por que eu quis trazer a abóbora? Por quê? Por três motivos principais. Primeiro, ela está presente na casa, na geladeira, na mesa da maioria das pessoas no Brasil inteiro, praticamente. Então, ela é muito comum. Segundo motivo, as partes, como casca e semente, elas são extremamente saborosas, porém as pessoas não têm costume de utilizar. Então, eu quero mostrar para vocês que é interessante vocês adicionar isso no dia a dia de vocês como costume de utilização, porque é saboroso, eu quero mostrar que é gostoso. E o terceiro motivo é que a abóbora, a gente não olha ela com os olhos que ela deveria receber, com o carinho que ela deveria receber. Ela é um alimento extremamente nutritivo, principalmente as partes em que nós não utilizamos, que é a casca e as sementes. Para nossa preparação de hoje, nós vamos utilizar a polpa da abóbora com duas preparações que é diferente daquilo que a gente geralmente faz na nossa casa. Eu sei que vocês estão acostumados a utilizar essa polpa da abóbora para fazer ela ensopado, para fazer um caldo, para fazer doce. E hoje nós vamos utilizar essa polpa para fazer duas preparações que eu tenho certeza que a maioria de vocês não conhece, que é o bolo. Assim como você faz o bolo de cenoura, você pode fazer o bolo com a abóbora. E também uma maionese, que você pode utilizar tanto para acompanhar churrasco, quanto para acompanhar petiscos, ou até para poder utilizar como maionese para a preparação do prato mesmo. Em vez de você utilizar a maionese que você compra no supermercado, você utiliza essa da abóbora. Ela fica saborosa, um pouco diferente do convencional e extremamente nutritiva. O segundo prato que nós vamos preparar, que eu vou mostrar para vocês, ele é feito com a casca da abóbora. Eu já trouxe ele cortadinho aqui, bem fininho para vocês. E que preparação vai ser essa? Vai ser uma farofinha, tá? Tem outras preparações que podem ser feitas, mas a farofinha ela é extremamente fácil, extremamente saborosa, e eu tenho certeza que se vocês for tentar fazer aí na casa de vocês, vai dar super certo. E a última preparação que nós vamos fazer é a preparação com a semente da abóbora, em que a gente vai fazer uma paçoquinha. Essa semente aqui, ela pode ser utilizada para fazer paçoquinha, para fazer doce, em estilo pé de moleque. Pode ser feito várias outras preparações também, inclusive até um semelhante a hummus, que a gente utiliza o grão de bico, você pode utilizar a paçoca ou a semente da abóbora. E eu vou mostrar a paçoquinha porque ela também é extremamente fácil. Eu tenho certeza que se vocês for tentar fazer aí na casa de vocês, vai dar super certo. Beleza? A nossa primeira preparação vai ser o bolo.
O bolo, ele é feito com a polpa da abóbora, então essa parte que a gente geralmente utiliza em casa para fazer ensopado, caldo e tudo mais. Ele vai utilizar cerca de meio prato, um prato não tão cheio assim, de abóbora crua. Não faça com ela cozida, tem que ser com ela crua, tá? 3 colheres de sopa de margarina ou manteiga. Tem que ser margarina ou manteiga, não pode ser óleo. Por quê? Porque essa margarina ou a manteiga, ele ajuda a massa a airar e não ficar tão pesada, igual acontece com o bolo de cenoura, por exemplo. 4 ovos. Por que 4 ovos? Geralmente, para essa quantidade aqui, a gente utiliza 3 ou 2 ovos. O bolo feito com a abóbora, você não pode colocar leite, você não pode utilizar leite, porque senão ele fica pesado, ele não cresce. Por conta disso, a gente precisa de um pouquinho mais de ovos. Nós vamos utilizar essa medida, eu utilizei essa medida aqui. Então, é 1 dessa e meia de açúcar, certo? Para 3 iguais de farinha de trigo. Esses são os ingredientes e, por último, 2 colheres de sopa de fermento químico, certo? Então vamos repassar os ingredientes. Um prato não muito cheio de abóbora madura, crua, não pode ser cozida. 3 colheres de sopa de margarina ou manteiga, tem que ser margarina ou manteiga. 4 ovos, 1 medida e meia dessa aqui de açúcar para 3 de farinha de trigo e 2 colheres de sopa de fermento. Gente, dica importante para vocês. Eu já disse para vocês que não pode utilizar leite, é uma dica muito importante para quem vai fazer o bolo em casa. Se colocar leite, o bolo não vai crescer, não vai ficar bom. Outra dica interessante, utilizar a margarina ou a manteiga de leite, não utilizar óleo, tem gente que faz bolo com óleo. Não utilize, senão ele não vai ficar com a massa bacana. E outra coisa, pessoal, a medida é para açúcar e para farinha de trigo. Eu estou utilizando isso aqui, vocês devem ter percebido que eu não estou falando de gramas, de nenhum tipo de medida que geralmente a gente não tem, ou a maioria das pessoas não tem balança em casa, não tem copo medidor nem nada. Então eu estou utilizando medidas caseiras. Se você tiver um recipiente semelhante a este, você pode utilizar ele. Se você não tem, se você tem um copo americano, por exemplo, você pode utilizar o copo americano, certo? Desde que você sempre utilize metade da proporção de açúcar pela quantidade de trigo. Exemplo, se você utilizar 2 desses de açúcar, você tem que utilizar 2 desses de farinha de trigo. Se você utilizar 1,5 de açúcar, então será 3 de farinha de trigo, certo? O açúcar, ele não pode ser mais do que a metade da farinha de trigo, porque senão o bolo, ele fica muito ressecado, ele racha, beleza? Outra dica importante, a farinha de trigo, que eu já estou com ela aqui no recipiente peneirado, é muito interessante, vou ter que colocar aqui, é muito interessante que vocês peneirem essa farinha de trigo quando vocês for fazer um bolo com a abóbora, quando vocês for fazer um bolo com a cenoura, vocês peneirem essa farinha de trigo para quê? Para que ela fique mais fininha e evite do bolo ficar com aquela aparência, crescer e ficar com aquela aparência desfigurada, desigual. Não sei se vocês já fizeram em casa um bolo que ele cresceu mais de um lado do que do outro, né? Por que isso aconteceu? Por conta de você não ter, por 2 motivos. Não peneirar a farinha de trigo e às vezes bater a farinha de trigo no liquidificador. Não é interessante fazer isso porque senão você mexe demais com o glúten dessa farinha e aí na hora de crescer ele cresce muito exageradamente, às vezes explode, derrama, fica aquele bolo com aparência estranha, né? Cresce tipo um caroço aqui, outro ali e não fica lisinho, beleza? Antes da gente fazer o passo a passo, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Talvez vocês estão se perguntando, tá, mas para que eu vou fazer um bolo de abóbora se eu não tenho costume? Primeiro, é muito interessante que a gente tenha
a mentalidade aberta para experimentar o novo. Então, experimente aí na casa de vocês, eu tenho certeza que se vocês não gostarem, pelo menos é uma experiência que vocês vão levar para a vida. Em segundo lugar, por conta dos benefícios nutricionais que essa abóbora vai trazer para vocês. A abóbora, ao contrário do que muita gente não sabe, ela é extremamente rica em nutrientes. Que nutrientes são esses? Ela é muito rica em carotenoides, que são precursores de vitamina A. A vitamina A, ela é uma vitamina que a gente não tem muita facilidade de obter ela por meio da alimentação. Ela não é muito disponível. Então, aonde é que você vai ter essa vitamina A com maior disponibilidade? Principalmente na abóbora. Ela tem mais na abóbora do que na cenoura. Além disso, a abóbora, ela contém dois princípios bioativos que atuam principalmente na proteção dos nossos olhos, na proteção da nossa retina, que nos outros alimentos não tem tanta abundância assim, que é a luteína e a zeaxantina. Então, se você come a abóbora em maior quantidade no seu dia a dia, se você tem maior costume de colocar essa abóbora na sua dieta, você vai estar trazendo esse benefício para a sua saúde, no caso que eu estou dizendo, os seus olhos. Outra coisa, a polpa da abóbora, ela é extremamente rica em vitamina E, que atua na proteção especialmente contra o câncer. Que tipo de câncer? Para nós mulheres, o câncer de colo do útero, e para os homens, o câncer de próstata. Então, se você quer se proteger, invista na abóbora. E como eu sei que a gente geralmente não gosta de comer o mesmo alimento todo dia, a melhor forma de você fazer isso, de você adicionar esse ingrediente todos os dias no seu dia a dia, na sua alimentação, é com diferentes tipos de preparações, como é o caso do bolo, por exemplo. Então vamos lá, pessoal, começar o passo a passo. No liquidificador, vocês vão colocar os 4 ovos, a margarina, o açúcar, no caso é 1,5 desse. Eu tinha que separadinho. E você vai bater. Primeiramente, esses 3 ingredientes. Bateu os ingredientes, percebeu que está bem misturado, você vai colocando a abóbora aos poucos. Primeiro, cuidado com o seu liquidificador, tá? Então não coloque tudo de uma vez. E outra coisa, você vai colocando e vendo qual que vai ser a resposta dessa massa. Às vezes, essa quantidade aqui, ela pode ser muita. Como é que eu vou saber a quantidade exata? Isso aqui, ele tem que ficar cremoso e não duro, até porque eu vou misturar farinha de trigo, certo? Então você, com o liquidificador aqui ainda batendo, você vai adicionando a abóbora aos poucos. Então eu vou colocar aqui, eu vou ligar, daí eu vou retirar a tampa e vou colocando essa abóbora aqui aos poucos. Vamos ver a quantidade que vai ser utilizada. Olha, observem que a massa, ela tá cremosa, parecendo uma maionese, certo? E ainda sobraram aqui 3 pedaços de abóbora. Então, eu não vou utilizar isso aqui, senão vai ficar abóbora demais, beleza? Essa mistura aqui, bati cerca de 1 minutinho, vi que ele está bem homogêneo,
né, triturou toda a abóbora, eu vou acrescentar essa mistura na minha farinha peneirada. Então eu não vou colocar a farinha aqui no liquidificador, como eu já disse para vocês. Eu vou colocar a mistura aqui e vou utilizar um fouet ou uma colher para poder misturar, beleza? Então você coloca aqui sem dó. Deixa eu tirar aqui. E mistura bem essa massa. Mistura bem para que não fique nenhum pelotinho, para que a farinha de trigo e essa primeira parte que a gente bateu se misture muito bem, fica extremamente homogêneo. Então, pessoal, agora que ele já está bem misturado, bem homogêneo, vocês vão adicionar o fermento, tá? As 2 colheres de sopa de fermento. E, se vocês gostam, pode colocar canela, pode colocar erva doce. Eu gosto muito com canela. Ou então pode deixar ele simplesinho assim mesmo, sem misturar nenhum outro tipo de condimento. Mistura bem, devagar. E depois que estiver bem misturadinho, vocês vão colocar numa forma de preferência de furo, igual essa, tá? E vai assar no forno que tem que estar pré-aquecido, ele tem que ter um forno bem quente. E para assar você deixa ele a 180 graus. O tempo de cocção desse bolo, ele é de em torno 35, 40 minutos, beleza? Já passei a nossa massa para a forma de furo no meio, ela é uma forma média, tá? Essa massa ela vai para o forno, como eu disse, cerca de 35 a 40 minutos a 180 graus. E para servir com esse bolo, uma dica que eu dou é que, assim como o bolo de cenoura, ele combina muito com uma cobertura de brigadeiro. Aquele brigadeiro tradicional que você faz em casa, utilizando creme de leite condensado e chocolate. Eu vou fazer para acompanhar esse bolo um brigadeiro utilizando o cacau 100%, mas vocês podem utilizar o chocolate que vocês tiverem em casa. Olha isso, pessoal, super cheiroso. Agora você desenforma ele e coloca uma cobertura, como eu sugeri, um brigadeiro feito com leite condensado, creme de leite e um chocolate de sua preferência. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer a maionese utilizando a abóbora. Eu tenho aqui um prato de abóbora cozida. Essa abóbora, ela pode ser, sabe aquela abóbora ensopada que você fez e que sobrou? Então, você pode utilizar ela também, tá? No caso, eu cozinhei, cortei e cozinhei para fazer essa preparação para vocês. Uma cebola inteira e um dente de alho. 2 medidas dessa que vai dar exatamente um potinho de 500 gramas de maionese, qualquer maionese, beleza? E como eu gosto muito de cheiro verde, eu coloco um chumaço assim de cheiro verde. Cebolinha, salsinha, a sua preferência. Se você não gosta, você não coloca.
mas fica muito mais saboroso, dá um diferencial do sabor dessa maionese. E essa maionese aqui, vocês podem utilizar para acompanhar churrasco, para acompanhar petiscos. E eu gosto muito de utilizar essa maionese também para fazer patês. Patê de frango, por exemplo. Você desfia o frango e mistura nessa maionese e fica um patê saboroso. Muito saboroso. Então, como é que nós vamos fazer, pessoal? Primeiro, vocês vão colocar no fundo a maionese. Então, eu já coloquei ela separada aqui. Um recipiente desse. E mais um, no caso, 2 medidas dessa. Que vai dar exatamente 500 gramas de maionese. Essa maionese, pessoal, é importante para que ele fique com aquela consistência bem fininha e brilhosa. Quem não quer utilizar maionese porque quer uma versão mais saudável, você pode utilizar um copo de azeite de oliva, beleza? Ele também vai emulsificar bem. Mas a maionese ela é bem mais fácil para você dar o ponto, então não tem erro de forma alguma. Essa maionese aqui que você compra no supermercado. Então, você coloca 2 medidas dessa, que no meu caso deu exatamente 500 gramas de maionese. Um prato de abóbora cozida. Eu cozinhei essa abóbora aqui especialmente para fazer essa maionese para vocês, mas vocês podem utilizar o restante que sobrou do almoço, daquela abóbora ensopada que vocês fizeram, por exemplo. E aí vocês vão bater primeiramente esses 2 ingredientes, até ficar bem emulsificado, bem homogêneo. Então, pessoal, bateu, ele já ficou praticamente com a mesma textura de uma maionese. Então agora é o momento que vocês vão colocar os temperos, que é o dente de alho. Você não gosta de alho de forma alguma? Não use o alho. Eu, particularmente, acho que ele dá um diferencial para essa receita. Então, um dente de alho, uma cebola e esse chumaço aqui de cheiro verde. Coloca aqui e bate ele novamente. Pessoal, é importante vocês experimentarem um pouquinho para ver como é que está o sal. Porque a maionese, se vocês utilizarem a maionese que você compra no supermercado, ela já é salgada. Mas a abóbora não estava temperada. Então, nesse caso, ele ficou um pouco sem sal. Você coloca um pouquinho e vai acertando. Se você não utilizar a maionese e utilizar o azeite, aí sim você precisa salgar de todo jeito. Não esqueçam disso. Então coloca um pouquinho de sal, bate e vê se tá bom. Qualquer coisa você acerta de novo. Tá pronto, pessoal. Aí você só vai acertar o sal e essa maionese aqui, no caso, ela já ficou bem cremosa. Se ela não ficar tão cremosa assim, é só você levar ela para a geladeira por cerca de 2 horas, 1h30, que ela vai firmar e vai ficar bem cremosinha. Para você acompanhar com um churrasco, por exemplo. Se você estiver fazendo um patê, ela já pode ser adicionada no frango, já com essa consistência aqui que vai ficar ótimo. E essa é a consistência da maionese. Cremosa. Se você quiser que ela fique mais cremosa um pouquinho, é só ir para a geladeira. Podemos. Agora, pessoal, a nossa última preparação com a casca da abóbora. A casca da abóbora, que é riquíssima em fibras, a principal concentração das fibras que a abóbora tem, ela está na casca. Então, você que tem diabetes, você que quer emagrecer, que sente muita fome e precisa ter mais saciedade, invista em comer a casca da abóbora, que ele traz esse benefício de maior saciedade, controle da glicemia, tá? Essa receita, ela vai ser feita. Eu utilizei peito de frango para acompanhar essa abóbora
Então nós temos aqui o equivalente a 800 gramas de peito de frango desfiado. Observe que eu cozinhei ele, eu desfiei ele com fios um pouco grandes, para poder ficar mais gostoso. Mas se vocês gostam dele desfiado mais fininho, pode fazer isso também. Um prato de casca de abóbora cortadinha bem fininho. Observe como é que tá a espessura desse corte. Eu vou utilizar para temperar uma cebola, uma unidade de cebola picada em cubinhos. Cerca de meio potinho desse aqui de cebolinha e meio potinho desse aqui de salsinha. Se você gosta de coentro, você coloca coentro. Se você gosta de mais cheiro verde, pode colocar mais cheiro verde. Utilize os temperos de acordo com o seu gosto. Quem gosta de colocar, por exemplo, orégano, pode colocar também. Eu prefiro esse tempero mais simples. E a gente vai utilizar a farinha de mandioca. Eu gosto da farinha invejuzada, porque ela fica uma farofa mais sequinha, tá? Ela não tem aquele perigo de ficar aquela farofa com aqueles pelotinhos que é ruim, né? Que eu particularmente, a maioria das pessoas não gosta. A farinha invejuzada, ela deixa a farofa mais sequinha, sem aqueles pedacinhos de farinha que se juntam ali quando umidifica. A medida é, então, um prato de casca picadinha, mais ou menos 800 gramas de peito desfiado, o quanto você preferir de temperos. Eu utilizei cebola, salsinha e cebolinha, e cerca de 3 medidas dessa aqui de farinha de mandioca. E o sal, é claro, o sal é a gosto. Quem gosta mais salgadinho coloca mais um pouquinho, quem prefere mais sem sal, utiliza menos. Vocês precisam acertar esse sal na hora do preparo. Então, pessoal, para fazer essa farofinha, primeiramente vocês vão dourar a cebola. Então coloca um pouquinho de óleo, cerca de umas 3 colheres de óleo ou de azeite, só para poder dourar essa cebola para que ela solte o aroma. Então você coloca essa cebola aqui, nesse óleo, numa panela grande. Tem que ser uma panela grande porque ele vai render bastante, tá? E depois que essa cebola estiver dourada, que ela já tiver soltado bastante aroma, vocês coloquem o frango para dourar um pouquinho junto com essa cebola. Por que eu faço isso? Porque a gente está utilizando o peito de frango. Se você quer que o peito ele fique saboroso até quando você vai fazer um patê, você sempre faz isso primeiro. Você doura os temperos e você coloca ele ali um pouquinho, dá uma refogadinha para que ele consiga absorver bem o sabor desses temperos e não fique sem gosto. Então aqui, a cebola, ela já está dourando. A hora que ela estiver soltando aroma, você vai sentir que ela está soltando bastante aroma e que ela já murchou, é o momento de você colocar o frango. E o aroma, a gente já está conseguindo sentir bastante esse aroma dela. Então, nesse momento, você já pode colocar o frango. Depois que você adicionar o frango, você mexe ele por uns 2 minutinhos, 1 minutinho e meio mais ou menos, para ele absorver esse sabor do tempero. E você pode adicionar a casca da abóbora. Abaixa o fogo, porque senão ele vai queimar. E mistura e mexe bem por bastante tempo, porque essa casca ela precisa refogar um pouquinho. Ela não vai cozinhar, ela vai ficar al dente, mas ela precisa receber um pouquinho de calor. Agora, pessoal, já colocou a casca, mexeu um pouquinho, já pode colocar o restante dos temperos, para que eles comecem a receber calor também e solte bastante o aroma, para que fique o sabor desse tempero no alimento. Então, no caso, eu vou colocar aqui o cheiro verde. Você, se gosta de pimenta, pode colocar pimenta de cheiro, ou pimenta bodinha, e é do gosto de vocês. Fogo baixo, porque a gente quer que essa casca
ela receba um pouco de calor para ficar mais macia e a gente quer também que esses temperos, por meio do calor, liberem o aroma e o sabor no frango. Se ele já estiver bem refogadinho, se você experimentar, pegar essa abóbora aqui, essa casca aqui, e ela já estiver al dente, é o momento de você acertar o sal. Então eu gosto de jogar esse sal aqui por cima. Sempre esse sal quando ele tem o saleiro ou então na mão mesmo, nada de colocar na colher. Por quê? Porque o sal na colher ele pode cair mais num lugar e menos em outro e depois ficar muito salgado em uma parte e em outra parte sem sal. Farofa você tem que ter muito cuidado com isso. Então você joga esse sal aqui por cima, mais ou menos uma meia colher de sopa já é o suficiente, mexe, experimenta para ver se tá bom e acerta o sal depois. Depois que você tiver acertado o sal, aí você já pode acrescentar a farinha. Então, no caso, como eu disse, eu vou utilizar a farinha embejuzada, que é essa farinha que ela é um pouco mais sequinha. Eu vou colocar primeiro essa medida e a gente vai ver como é que a nossa farofa vai responder. Mistura bem. Tá vendo? Eu gosto dessa farinha porque ela não forma aqueles carocinhos. Ela espalha bem e a farofa fica bem sequinha. Então fica bem mais saboroso por conta disso. Depois que você coloca a farinha, você precisa experimentar o sal de novo, porque a farinha, como ela não é temperada, ela retira um pouco do sal que estava no frango. Olha, se você gosta de farofa com mais farinha, eu particularmente colocaria mais uma medida dessa de farinha. Mas quem gosta de uma farofa com mais recheio, vamos dizer assim, dessa forma aqui já tá ótimo. Mas eu vou colocar mais um pouquinho de farinha. Vamos. Falando em termos nutricionais, pessoal, qual que é o benefício dessa semente para a sua saúde? A semente da abóbora, ela possui também precursores de vitamina A, também vitamina E, assim como a polpa, só que em menor quantidade. O que nós temos em maior quantidade nessa semente é gorduras boas, principalmente ômega 3, por conta disso ela atua como um anti-inflamatório potentíssimo, certo? E ele é riquíssimo em zinco e magnésio. O zinco e o magnésio, ele é muito importante para a nossa imunidade e principalmente para a saúde dos nossos músculos. Então, quem sofre com problemas relativos a espasmos musculares, por exemplo, quem sofre muito com cãibra, quem tem cólicas, especialmente mulheres que têm cólicas menstruais, o uso da semente de abóbora vai ajudar muito a diminuir esses espasmos e, consequentemente, diminuir essa dor, diminuir esse sofrimento que você sente. Além disso, a semente de abóbora, ela é antifúngica, antimicrobiana no geral, então antibacteriana, antifúngica, mas principalmente antifúngica, e ela é um vermífugo, utilizado por muitas pessoas como um vermífugo natural, certo? Você pode utilizar ela todos os dias, não tem problema do uso todos os dias. Pode ser de manhã, pode ser, se for ela sozinha, pode ser de manhã em jejum. Você pode usar ela, torrar ela, fazer só uma farinha, utilizar em iogurtes, em outras preparações, em frutas, por exemplo. Ou você pode fazer essa paçoquinha, igual eu vou ensinar para vocês hoje, e utilizar aí como uma sobremesa, por exemplo. Pessoal, olha aqui. Aqui a nossa semente, ela já está torradinha. A gente torrou ela na frigideira. Então, esse aqui é o ponto, tá vendo? Que ela vai ficar um pouquinho mais marronzinha. Ela estava verdinha enquanto crua e agora ela está com um tom mais marrom. Não pode ficar pretinha, senão ela vai estar queimada. E a gente não deve utilizar alimentos queimados porque eles produzem outras substâncias que são geralmente tóxicas para o nosso fígado. Então, com a semente já torradinha, você deixa ela esfriar um pouquinho, você coloca essa semente no liquidificador, ela vai soltar essa casquinha, não tem problema. O açúcar,
E um pouquinho de sal, um pouquinho mesmo, cerca de meia colher de chá de sal. Então, como eu tô aqui com o saleiro, eu coloco aqui umas 3 borrifadinhas e já tá suficiente. Vocês veem aqui o liquidificador. Ela vai soltar um pouquinho de óleo. Lembra que eu falei que ela tem bastante ômega 3? Então, o ômega 3 é gordura. Por isso que ela fica com essas pelotinhas aqui. Quando ela começar a soltar esse óleo, é porque já tá na hora de você parar de bater, tá bom? Se você bater mais, ela vai ficar bem oleosa. E ela vai ficar nessa consistência. Se você quer fazer a paçoca sem açúcar, é só você utilizar o adoçante em pó. Ou aquele açúcar magro, tá? O açúcar light. Você também pode bater essa semente torradinha sem açúcar nem nada, bate ela bastante, ela vai soltar bastante óleo e vai ficar parecido com uma pasta de amendoim. Vou mostrar aqui, né? Isso. Aí, essa é a consistência da paçoquinha. Então, pessoal, aqui já estamos com todas as preparações prontas. Nós temos o nosso bolo lindo, maravilhoso, de abóbora com cobertura de brigadeiro, feito com a polpa da abóbora, feito com a semente da abóbora. A gente tem aqui uma sobremesa, que é a paçoquinha. Feito utilizando a casca da abóbora, nós temos a farofa de frango e também utilizando a polpa da abóbora, nós temos a maionese. Espero que vocês tenham gostado e que vocês façam aí na casa de vocês e que super top.